Classificação dos crimes. Deixa eu autorizar a entrada de alguém aqui, Luiz Antônio. Classificação de crimes. Inicialmente, temos aí quanto à qualidade do sujeito ativo, ou seja, o autor delitivo, o réu, o criminoso, né? Nós temos essa bipolaridade de sujeitos, claro que sujeito ativo e sujeito passivo. Alguma das vezes, como sujeito passivo, nós não temos um sujeito passivo específico, como nós temos no crime de homicídio, por exemplo. O crime de homicídio é muito claro o sujeito ativo e o sujeito passivo, o homicida e a vítima, o réu e a vítima, o agressor e o morto. Então, muito claro, sujeito ativo e sujeito passivo, ok? Já nos crimes contra o meio ambiente, contra a ordem tributária, são difíceis de identificar o sujeito passivo. Quanto à fé pública, é difícil de identificar o sujeito passivo. Por quê? Mesmo que sejam representados pelo Estado, pela moral administrativa, pela administração pública, não existe uma pessoa em específico sofrendo com aquele dano, mas sim, claro, toda uma coletividade. Claro que todos nós vamos sofrer com aquele prejuízo. Veja só um crime de corrupção. Temos um sujeito ativo, mas em específico não um sujeito passivo. Claro que lá a gente vai fazer a classificação de sujeito passivo, é a administração pública, mas a administração pública nada mais é do que um gerente de todos os nossos bens que nós contribuímos, né? Nós contribuintes aí do recolhimento dos impostos diretos ou dos recolhimentos indiretos. Os indiretos, por exemplo, é aquele imposto que você paga em uma mercadoria, que já está recolhido o imposto, você está só restituindo ao comerciante o valor que foi pago em imposto, e ele já coloca ali o valor embutido para que você, ao final, possa pagar. Por isso que, atraentemente, alguns postos aí tiram o valor do imposto, e aí você vai lá abastecer, e aí os caras dizem que é um protesto quanto à taxação, né, que chega a ser 40%, 46% em algum determinado bem, em algum determinado serviço. Enfim, então um crime comum, também é chamado de crime geral, é o que pode ser cometido por qualquer pessoa. A lei não exige nenhum requisito especial, por exemplo, homicídio e furto. Já o próprio, como está aqui no 1.2, 25 já vai ser a nossa base, tá? Então, como está aqui no 1.2, o crime próprio, também chamado de crime especial, só pode ser cometido por determinada pessoa ou categoria de pessoas, como, por exemplo, os crimes contra a administração pública. Só podem ser praticados por funcionário público. Claro que admitem a coautoria, a autoria imediata, a participação, porém, como pivô central, deve haver ali um sujeito ativo especial. Quem é ele? O funcionário público. Outro crime especial, professor, outro crime próprio. Acho que tem alguém tentando entrar aqui, deixa eu autorizar. É o Leonardo. Outro crime próprio é o infanticídio, que aí ele acaba sendo bipróprio, próprio tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Por quê? O que vem a ser o infanticídio? O infanticídio nada mais é do que o homicídio. Porém, um homicídio praticado por uma mãe que está em psicose, está em um estado alterado, um estado emocional alterado, e acaba matando o próprio filho. Então, veja, uma mãe e o próprio filho. Só haverá o infanticídio se nós tivermos essa relação entre mãe e filho e um estado puerperal.
Ok. O pai pode ser o partícipe, professor? Sim. A enfermeira também? Sim. O pai pode ser o coautor? Sim. Porém, para que caracterize o infanticídio, necessariamente, deve existir um sujeito ativo especial, que é a mãe, e um sujeito passivo especial, que é o bebezinho. Ok? Então, além de próprio por sujeito ativo, ele se torna bipróprio. Crime de mão própria, também chamado de crime de atuação pessoal ou de conduta infungível, é o que só pode ser cometido pelo sujeito em pessoa. Como o delito de falso testemunho, por exemplo, existem alguns crimes que podem ser praticados de forma mediata. O que seria de forma mediata? Mediata tem a ver com o radical ou com o vocábulo mediar, né? Algo que está entre aquela conduta e o agente. Como, por exemplo, um crime de mando. Né? O cara não tem coragem de matar alguém, porém vai lá e paga. Ele não tem coragem de fazer e manda um menor fazer. Ele está aí na consumação do crime, por algumas teorias chamado de partícipe, por outras, como a teoria do domínio do fato, chamado como autor, porque ele é o mentor, mas, muitas das vezes, ele é o indivíduo que manda, né? Não está na execução, mas domina o fato, ele tem controle do fato. E dizer que ele é um partícipe e ser punido de forma menor do que o executor seria talvez uma má prática do direito, quase que uma injustiça. Né? E aí os crimes próprios de mão própria, aliás, não próprios de mão própria, são aqueles que não podem ser mediados por um cachorro, por alguém que tenha sofrido uma coação moral irresistível, uma coação física irresistível. Então, somente a pessoa pode praticar aquele crime sem intervenção ou mediação de ninguém, como é o crime de falso testemunho lá do artigo 342 do Código Penal. O que seria o crime de falso testemunho? Quando alguém vai em juízo, quem vai mentir ali, né, e tem uma escusa para essa mentira, porque está exercendo o contraditório e a ampla defesa, é o réu. O réu pode utilizar-se de inverdades, né, ou nebular a verdade. Mas vítima e testemunha não podem mentir. Então, se a vítima mentiu sobre determinado fato, talvez uma denunciação caluniosa, uma calúnia, lá dos crimes que nós vamos ver em Penal 4. Mas se é a testemunha que não tem vantagem com a mentira, né? Para se excusar de um crime, mentir, falar de falso testemunho, aí sim nós temos o crime de falso testemunho, porque ela mentiu em audiência, mentiu no seu depoimento, e aí ela vai ser responsabilizada pelo artigo 342, que tão somente ela aqui vai responder pelo crime de falso testemunho. Ok? Já no 25.2, nós temos os crimes quanto à relação entre a conduta e o resultado naturalístico. Nós sempre tentamos interpretar o direito de uma forma lógica, né? Ou da nossa própria lógica, ou por um raciocínio lógico. De vez em quando ele não é. De vez em quando a justiça também não é tão lógica e tão racional como nós imaginamos. Quando nós falamos de resultado, nem sempre o resultado é necessário. Nem sempre a alteração do estado das coisas é necessária.
no crime de momento consumativo material, também chamado crime material, ou crime causal ou de resultado, esse sim necessita de uma alteração neste mundo que nós estamos, no concreto, né? Naquilo que eu posso pegar, naquilo que é palpável, como por exemplo o crime de furto, de roubo, de homicídio. Todos esses existem uma manifestação de ação, houve um prejuízo em alguma coisa. Hoje alguém está aqui, morreu, amanhã está lá no cemitério. Tinha um celular, o ladrão me tomou, eu não tenho mais o celular. Houve uma alteração no estado das coisas, sim. Então, esses são crimes aonde a consumação se dará juntamente com o exaurimento. O que é o exaurimento? Retornando lá à aula de intercrimes do primeiro bimestre. Exaurimento é quando não restarem mais efeitos das causas provocadas por aquela ação ou por aquela omissão. Então eu tenho uma ação e uma omissão. Nos crimes materiais ainda não é o momento consumativo, e aí dessa ação e omissão nós temos um resultado, aí sim o crime se consuma. Então o crime de momento consumativo material é mais claro de se entender. Já o formal, eu não preciso de um resultado, eu não preciso esperar um resultado. E às vezes ele nem existe para a consumação do crime. O resultado seria o exaurimento. Mas a consumação, a ação ou omissão seria o crime propriamente dito. Como exemplos de crimes formais. O crime de ameaça é um crime formal, que são também chamados de consumação antecipada. Nós prevemos o resultado sem que haja a necessidade de um resultado naturalístico. Embora possível, ele não é o precursor, ele não é o momento exato da consumação do crime. O momento exato da consumação do crime é a mera conduta do agente. E aí temos como exemplo, que eu tinha dito aqui para vocês, o crime de ameaça. Ok? Gente, esse material aqui é o livro, tá? É o próprio livro. Então, você que tem disponibilidade de tomar emprestado ou achar pela internet, esse material aqui eu acho que eu tenho ele disponível para compartilhamento. E aí eu vou selecionar aqui para mandar para vocês, tá? O professor Fernando Capês talvez possa nos processar criminalmente, mas aí depois a gente pede desculpa para ele, né? Bom, por um bom motivo, estaremos estudando. Crime de mera conduta. O crime de mera conduta está dentro do crime formal, que é aquele aonde o resultado, além de não esperado, ou seja, além de irrelevante, eu não preciso esperar o resultado, aqui ele é impossível, ou seja, é um crime tão somente de conduta do agente. Não haverá aqui uma manifestação do agente esperando um resultado. Tão somente ele vai agir ou deixar de agir e haverá um crime. Como, por exemplo, o crime de desobediência, o crime de violação de domicílio. Que prejuízo traria o crime de desobediência? O guarda me manda parar e, ao invés de parar, eu saio correndo, fujo do guarda. Eu tenho uma arma que tem o registro, tenho a posse dessa arma totalmente legal, registrada, devidamente quitada administrativamente.
E aí, por lá 20 anos, eu esqueci de renovar o meu registro. Quem tem arma e quem conhece alguém que tem arma sabe disso, que tem que renovar o registro. E aí eu não renovo o meu registro, não renovo o meu CRV, né? CRV não, meu CR, CRV de carro. Meu CR, e a arma acaba ficando ilegal. Então eu tenho um porte ilegal, uma posse ilegal de arma, porque eu esqueci de renovar o meu registro. Eu tenho lá uma espingarda, minha fazenda, e tá lá, esqueci dessa arma. Ou tenho um 32 há anos, que era do meu avô fez doação dessa arma, e eu esqueci de ir lá e renovar o CR daquela arma. Então, sim, agora eu estou cometendo um crime do artigo 16 da Lei 10.826 do Estatuto do Desarmamento, que é um crime sem resultado. Porém, é uma prática criminosa, quase que omissiva, sem resultado, porém com uma ação se consumando com a mera conduta. Já aqueles com grau de intensidade do resultado, havendo resultado, já claro, no material, nós temos os crimes de dano, onde a lesão ela é aparente e instantânea, ocorre na hora da ação, e aqueles da previsão do dano, da periclitação, da previsibilidade de que um dano vai ocorrer, são os crimes chamados de crimes de perigo, ou perigo de dano, ou possibilidade de que um dano ocorra. Ou seja, os crimes de periclitação, por exemplo, lá do artigo 130 até o artigo 136 do Código Penal, nenhum deles ali vai falar sobre uma conduta danosa que alguém fez e, no caput, na análise inicial do preceito primário, haverá ali uma consubstanciação do crime, de um dano, né? Sim, o crime vai ocorrer, mas não do dano. Mas como o bem jurídico é tão importante, tão delicado, até mesmo uma previsibilidade, uma possibilidade de que o dano ocorra, o legislador já está punindo, assim como é o caso do crime de ameaça. O crime de ameaça, talvez o único dano que a vítima vai ter vai ser um abalo emocional, mas não material. Mas já existe uma previsão de um dano maior e um dano futuro. Pode ser uma lesão corporal, um homicídio, e aí sim, para que o agente não se beneficie da isenção de culpa, de punibilidade da sua conduta, o legislador foi lá e tipificou no artigo 147 o crime de ameaça, que é um crime de perigo, de possibilidade de haver um perigo, diferente dos crimes já de dano, como lesão corporal, homicídio. Bom, e aqui no livro, e aí depois vocês vão ter esse material, tem a divisão entre os tipos de perigo. Crime de perigo abstrato ou presumido, perigo individual, que são os crimes de periclitação, que estão ali do 130 ao 137, os crimes de perigo comum ou coletivo, e aí tem um exemplo dele, o incêndio, de perigo atual, de perigo iminente, que é o que está prestes a ocorrer, perigo futuro imediato, que é aquele que pode advir da conduta, por exemplo, porte de arma de fogo, como eu tinha dito para vocês, que ele é um crime formal de mera conduta. Bom, então algumas classificações já começam a solidificar na nossa cabeça, né? Crime doloso, a vontade livre e deliberada da conduta, seja ela omissão ou omissão. O resultado também é querido, que aí nós temos o dolo livre e direto,
Se o dolo for um dolo eventual, nós temos então a vontade de um prejuízo e não é especificamente um tipo de resultado. Ah, eu vou matar aquela pessoa, mas se eu chegar lá e der alguns murros nela e ela desfalecer no chão, para mim aquela lesão corporal já está satisfatória. Então, qualquer dos resultados danosos eu quero. Diferente do culposo, que tem as vias da imperícia, imprudência e negligência, que eu tenho uma previsibilidade, existe uma ciência, uma noção de que aquela conduta, se eu não tomar cuidado, pode virar em um prejuízo, pode virar em um crime, em um dano ao bem jurídico de uma pessoa. Então, nós temos lá as 3 condutas: imperícia, imprudência e negligência. Lembrando, imprudência é uma ação desmedida, o crime do moleque, né? A negligência é o crime do preguiçoso, um crime omissivo, que eu não deixei de observar regras padrões. E o crime da imperícia é o crime do aventureiro, né? Aquele que não tem capacidade específica para determinada atividade, habilitação específica para determinada atividade, está lá praticando. Então, doloso e culposo são as vontades delitivas sendo executadas. Em modos de consumação, nós temos o tentado e o consumado. O tentado é óbvio que por circunstâncias alheias a vontades do agente, de acordo lá com o artigo 13, como nós estudamos no finalzinho ali do primeiro bimestre, é quando, por conta da vontade do agente, o crime não se consumou. Ali do 15 e 16, nós temos a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Temos também os entendimentos agora de sujeito passivo e de sujeito ativo. E passamos agora a estudar sobre os modos de execução. Daqui a pouco vai aparecer para nós aqui também o crime impossível, que a gente viu ele, acho que no início do segundo bimestre, que é por inapropriedade absoluta do meio ou do objeto, inclusive a gente fez atividade com ele. Nós temos um crime impossível, não haverá a consumação deste crime. Porém, quando nós falamos aqui agora no 25.4 do livro do professor Fernando Capês, promotor de justiça, procurador, né, ex-deputado e réu em algumas ações aí, mas vamos aproveitar o livro dele, não a pessoa dele, né? Vamos falar crime por crime, né? Estamos cometendo um crime, mas fica crime por crime, professor Fernando Capês. Então, tem aquele ditadinho, né? Quem rouba é ladrão, como que é, Shelton? Shelton que tem uns verbinhos aí, os verbetes. Bom, tem nada a ver com a... Crimes de forma livre, então, também chamados de crimes de ação, é o praticado por qualquer meio de execução. Por exemplo, o crime de homicídio. De qualquer forma, alguém pode matar outra pessoa. Atropelado, afogado, por explosão, envenenado, a pauladas, a facadas, enforcado. Ou seja, por N motivos alguém morre. E aí, porque alguém morreu, foi motivo de provocação de outra pessoa. Esse é um crime de forma livre. Já os de forma vinculada são aqueles que só podem ocorrer por determinada conduta, como é o caso do artigo 284 e seus incisos, que é uma consumação tão somente vinculada às práticas do curandeirismo. Então, o curandeirismo, se não for o curandeirismo, teremos o exercício ilegal da medicina, que está
acredito no 283 ou 282, se eu não estiver errado, mas está ali próximo do 280, dos crimes contra a saúde pública. Então, o curanderismo ele é um crime de forma vinculada, ou seja, só pode ocorrer se for realizado de uma das maneiras previstas no Código Penal. Então, o próprio Código Penal é quem dá as condutas para serem praticadas e aí consumados os crimes. Também um exemplo claro é o artigo 130, o crime de perigo de contágio de moléstia venérea. Moléstia venérea são atos sexuais, relação sexual, coito vaginal, e atos libidinosos, coito anal, sexo oral, masturbação, que possam proporcionar à vítima um perigo. Então, veja, o crime de periclitação, ele é um crime de forma vinculada, é um dos exemplos do artigo 130, de forma vinculada, e também um crime de perigo. A vítima não precisa, necessariamente não existe o pressuposto ou o requisito de que a vítima tenha contraído a doença, tão somente que ela ficou exposta a uma doença venérea, como por exemplo candidíase, esqueci o nome agora, gonorreia, né? Todas essas nojentas doenças aí, as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Bom, os crimes comissivos nós falamos lá no início do semestre, só para a gente poder repisar, são crimes de ação, ok? Já os omissivos são crimes por omissão, como é o caso do omissivo próprio, ou seja, está dito como omissivo. Não há como praticar o crime de omissão de socorro com uma conduta, com uma ação. Ou eu deixei de praticar e cometi o crime, ou eu auxiliei, fiz uma ação e não existirá o crime. Diferente dos omissivos, né, impróprios, ou os homicídios, aqui os homicídios impróprios, chamados também de espúrios, ou impuro, ou comissivo por omissão, que é aquele no qual o omitente, que normalmente é um garante, né, ele deveria ter agido naquela conduta, tinha o dever jurídico ou legal de evitar o resultado e nada fez, como é o caso da mãe que tem o dever legal de amamentar o filho e não faz, ou o garantidor em uma posição que está deixa por negligência o banhista morrer afogado. Uma mãe que tem um filho ou uma filha sendo violentada, sendo estuprada pelo padrasto, por exemplo, e nada faz, perdão, essa vai estar praticando o crime, tal e qual o agente que está praticando a ação, ela por omissão também estará praticando o crime de estupro. É até a desconfiança daquela avó, daquele tio que estuprou a menininha lá de 10 anos lá em Minas Gerais, Espírito Santo. E aí dizem que talvez ela tenha cometido também o crime de estupro de vulnerável, 217A, na modalidade omissiva imprópria. Então vamos lá. Os omissivos próprios, eles têm lei específica, como é o caso do artigo 135 e 269. Só ocorrerão pela via da omissão. Alguém deve ser omisso, aí ocorreu o crime. Os omissivos impróprios, eles também podem ser ocorridos, podem ser praticados pela via comissiva ou pela ação. Porém, como a vítima é um dependente
do omitente. A vítima depende do omitente. A vítima tem um grau hierárquico menor, é um dependente. O omitente é o garantidor daquela conduta e nada fez. Esse, por extensão ao autor, também se tornará autor porque deixou de atuar, porque foi um omisso. Então nós temos o omissivo impróprio. O que tornou aquele crime omissivo foi a falta de conduta de alguém que deveria agir, ok? E não porque a lei está propriamente determinando. E de conduta mista é aquele cujo tipo penal é composto de duas fases distintas, uma inicial positiva e a outra final omissiva, como é o caso da apropriação de coisa achada e omissão em devolvê-la, né? O verdadeiro achado não é roubado. Sim, achado é roubado de acordo com o artigo 169 do Código Penal. Então aqui, isso, vou mandar para vocês. Quanto ao número de atos executórios, ou seja, se os atos executórios podem ser cindidos, podem ser divididos para identificar aquele crime, né? Se o intercrime, sua execução é dividida por vários atos, aí sim nós temos um crime que pode ser dividido quanto ao número de atos executórios. Óbvio que se nós tivermos apenas um ato executório, um crime unissubsistente. Se nós tivermos um crime com vários atos executórios, crime plurissubsistente, que é aquele que exige mais de um ato para sua realização, como é o caso do estelionato, artigo 171. Agora, para o momento que se consuma, né, temos os momentos consumativos, mas o momento em que se consuma, a flagrância do crime, a permanência do crime, temos um crime miojo, né, que é o chamado instantâneo, também chamado crime de Estado, que é aquele que se consuma em um dado momento, crime de homicídio. Esse é muito claro. E o crime de roubo também, o crime de estupro. Aconteceu naquele momento, parou, acabou a sua execução. É um crime instantâneo. Não há mais dizer que os atos executórios vão postergar, vão protrair ao longo do tempo. Praticou ali, acabou. Talvez resultados, né, e efeitos ainda permaneçam do estupro, óbvio, do roubo, óbvio. O cara foi roubado e era o lucro da sua empresa. O cara quebrou, foi à falência, perdeu a casa, divorciou, mora debaixo da ponte. É um crime de homicídio, matou o único pai que sustentava aquelas crianças. Então, os efeitos ainda podem protrair ao longo do tempo. Porém, a conduta delituosa, não, ela se exaure na execução do crime. Agora, os permanentes são aqueles que se protraem ao longo do tempo, aonde existe uma continuidade da agressão ao bem jurídico, como é o caso do sequestro, da extorsão mediante sequestro, todos eles do artigo 148 e 159, ok? Os crimes permanentes ainda se dividem em necessariamente e eventualmente, que eu vou deixar para a leitura de vocês, e os instantâneos de efeitos permanentes. Consuma-se em um dado instante, mas seus efeitos se perpetuam no tempo. Aqui nós já estamos falando de efeitos, e sim, o crime de homicídio, o crime de estupro, são dois crimes que deixam um efeito ainda deletério por um bom tempo.
O crime a prazo, que tem a consumação dependente de determinado lapso temporal, é o crime de lesão corporal grave por conta da impossibilidade da vítima exercer as atividades laborais por mais de 30 dias. Estou impossibilitado de trabalhar porque levei uma paulada na cabeça, ainda estou meio desorientado e não consigo trabalhar. Não morri, mas sofri uma lesão corporal grave, de acordo com o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, e não consigo laborar, não consigo fazer as minhas atividades de trabalho. Ok? No 25.8 temos um crime monoofensivo, é o que atinge apenas um bem jurídico. Já os pluriofensivos são aqueles que ofendem mais de um bem jurídico, como é o caso do exemplo do latrocínio. Ofendem a vida e o patrimônio. O crime de furto majorado também ofendem mais de um bem jurídico, que é a inviolabilidade do lar, quando nós falamos, claro, de um crime de furto residencial, e também o patrimônio. O crime de homicídio, apesar de ser um crime gravíssimo, atenta contra um bem jurídico importantíssimo, que é a vida, ofende tão somente um bem jurídico, que é a vida. Diferente do patrimônio e da vida que compõem o crime de latrocínio, que é um crime complexo, um crime composto e um crime pluriofensivo. Já os de concurso necessário, vários agentes estão envolvidos, vários indivíduos criminosos estão envolvidos, como é o caso do crime de rixa. Lembra daquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam. No caso aqui, quando três não querem, não haverá o crime de rixa. O crime de rixa necessariamente precisa de 3 ou mais pessoas trocando lesões corporais, em lesões corporais recíprocas. Ou, no caso da associação criminosa, que temos um número mínimo de 3 pessoas em conluiado, em um ajuste de liames objetivos e subjetivos para a prática de alguns determinados crimes. E aí sim, se eu não quero integrar numa organização criminosa, se 3 indivíduos não estão previamente ajustados, inexistirá o crime de rixa ou de associação criminosa, de acordo com o artigo 288. O de concurso eventual é aquele que alinhamos previamente os desígnios subjetivos, aquilo que nós queremos, vamos matar determinada pessoa. Ok, nós nos reunimos aqui e vamos lá matar determinada pessoa. Pode haver o concurso e nos reunimos aqui para roubar o Banco do Brasil. Então, ótimo. Pode ser que haja uma associação criminosa, mas tão somente um ajuste de agentes para a prática de determinado crime em específico, sem haver ali uma hierarquização, uma divisão de funções, divisão de tarefas, ou crimes anteriores praticados com aquele mesmo grupo, ou uma previsão de outros crimes. Então, alinhou, ajustaram tão somente para a prática daquele crime de concurso eventual. Já os eventualmente coletivos é aquele que, não obstante o seu caráter unilateral, a diversidade de agentes atua como causa de majoração de pena, como é exemplo do furto qualificado. Se nós tivermos um concurso de pessoas, mais de um agente atuando naquela conduta, em alguns crimes, como o artigo 157, o artigo 158, podem majorar
ou seja, vão dar uma gravidade maior na dosimetria da pena, no peso da pena, por conta de que existem ali mais de um agente delituoso para a prática daquele crime. Bom, deixa eu ver se vocês fizeram algumas perguntas aqui. Retorno aqui. Ok, ainda não. Vamos continuar. Bom, quanto ao número de vítimas, já temos aí crimes de subjetividade passiva única ou de subjetividade passiva dupla. Única ou dupla. Vai depender se nós temos vários indivíduos que podem ser sujeitos passivos, ou seja, vítimas daquele crime, ou vários sujeitos passivos, uma continuidade de sujeitos passivos, como é o caso da dupla, no crime de violação de correspondência, no qual o remetente e o destinatário são os dois ofendidos. Temos vítimas diversas, vítimas prejudicadas, sofrendo um prejuízo de uma conduta só de um agente, como é o caso de violação de correspondência do artigo 151. Já aqueles praticados em vários locais e em distintos locais, temos pela distância, que é o crime também chamado de espaço mínimo ou de trânsito, que, por exemplo, alguém escreve uma carta injuriosa em São Paulo e remete para o desafeto em Paris. Ou tem alguém lá em Brasília ou no Ceará praticando os crimes de estelionato em pessoas que estejam aqui em Cuiabá, por exemplo. Então nós temos uma diferenciação entre os locais cometidos. Já aqueles que são praticados em vários locais, é aquele em que a conduta se dá em um local e o resultado em outro, mas dentro do mesmo país ainda. Por exemplo, aplica-se aqui a teoria do resultado e o foro competente é o do local da consumação, como é o caso, por exemplo, de alguém que roube um carro e sai aqui de Cuiabá e viaje por diversos estados e aí é capturado pela polícia lá no quarto estado aonde ele foi flagrado. Aí sim lá será o local, o foro competente para a sua consumação. Bom, deixa eu tomar uma água aqui que o senhor vai falando igual uma gralha, né? E não dá nem espaço no nosso cérebro. Quanto à estrutura delineada do tipo penal, nós temos o simples, onde o seu preceito primário ofende tão somente um bem jurídico, como é, por exemplo, o crime de homicídio. Isso é muito claro. E lesão corporal. Já os complexos são aqueles formados por vários crimes. Duas condutas criminosas estão contidas ali, como é o caso da extorsão mediante sequestro, do artigo 159, nós temos o 158 mais o 148. O latrocínio, nós temos o 157 mais o 121 somado. O estupro qualificado pelo resultado morte, nós temos o 213 mais o 121 somados, para daí formarem um novo crime, né? Um crime complexo. O Megazord, né? Lembra lá dos Power Rangers, quando a gente simulava ser um Power Ranger, que a gente morfava e a parada ficava tensa, a gente tinha que chamar o quê? Megazord. Aí tinha o Megazordzinho lá, trocava um pau com os monstrengos lá, e aí a gente começava a perder, porque a gente chamava o Megazord, né? O Ultrazord, que era a junção de todos os Power Rangers ali com seus pedaços, né? E aí transformaram aquele super bichão, né? Aquele super monstro que agora que ele nem consegue se movimentar direito, mas ele consegue matar os monstros, né?
E quando a gente gostava muito do Japão. Hoje em dia a gente gosta menos do Japão e assiste menos desenhos japoneses, né? Extinta Bandeirantes, Manchete. A Manchete, na minha época, dava 5 horas da tarde. O mundo infantil parava. Né? Não existiam crianças na rua, porque todos nós estávamos ou assistindo Sailor Moon, era um desenho mais feminino, sim, mas ele era legal, ou Power Rangers, ou Caverna dos Dragões, né, eles passavam no SBT, Scooby-Doo, ou os Cavaleiros dos Zodíacos. Passava Cavaleiros dos Zodíacos, meu amiguinho, você podia arrebentar a porta da casa do seu coleguinha, que ele não saía nem na reza braba, nem no pau. Ainda não pode esquecer da Caverna do Dragão. Caverna dos Dragões, muito bem lembrado, Shelton. Né? O mundo parava, né? Podíamos estar brincando de qualquer brincadeira. Começava esses desenhos, o mundo parava. Então, que pena, né? Hoje o mundo é diferente, né? A gente não tem que esperar mais para assistir alguma coisa. O mundo ficou muito confortável, né? Muito soft, muito comfort. Enfim, né, Shelton? Um ami. Esqueci o meu francês agora. Tantas línguas para lembrar. Bonjour, mon ami. Enfim. Bonjour, muchacho. Bom, depois da participação em francês aí de Shelton Barakat, né? Contar a campanha Shelton. Vamos para cima, né? Bom, então, os crimes... depois a gente conversa. Quanto à existência autônoma de crime, temos o crime principal, que existe independentemente de outros, como o furto, e os crimes acessórios, ou seja, os crimes parasitários, os crimes dos crimes, como a receptação, um exemplo claríssimo disso. Só haverá receptação se inicialmente aquele objeto foi produto de roubo ou de furto. Tá? Então, muito claro que um crime acessório, um crime parasitário, um crime dependente, um crime de fusão, foi por inicialmente haver um outro crime. Já o vínculo existente a outro crime é o crime independente, que independem da ligação com outros delitos, e, de forma residual, o conexo, que é aquele que vai depender da existência de um outro crime. Ou seja, existe uma ligação dos delitos entre si. Essa conexão pode ser penal ou tão somente processual. A conexão penal é a que nos interessa. Divide-se entre crimes de tecnologia ou de ideologia, consequencial ou casual, e ainda ocasional, com seus exemplos que eu vou deixar aqui para a leitura de vocês. Vocês também têm que ler, né? Tem que dar uma estudada. Não tão somente o professor aqui mastigando e entregando para vocês, né? Como se fossem passarinhos pequenos, filhotinhos do ninho, né? E a águia vem lá com o produto, né? Daqui a pouco eu vou desfazer esse ninho de vocês e botar vocês para voar também e irem atrás das caças de vocês, para que vocês sejam águias e voem, né? Sejam aves de rapina, tá bom? É o que os nossos professores de mestrado têm feito conosco. Dão lá 400 páginas e fala: leia, resuma e faça um seminário. Isso em 4, 5 dias. É uma maravilha. Não façam mestrado. Façam mestrado. Bom, delito de fato permanente é o que deixa vestígios, por exemplo, homicídio, lesão corporal, e exige um exame de corpo de delito. É necessário que eu observe o lastro da execução, se deixou vestígios, como por exemplo sêmen, cabelo, sangue, gotículas de saliva, gotículas de suor naquele lugar, para que eu possa daí identificar em um corpo
de delito, um exame de corpo de delito, se aquele crime vai ser solucionado, vai ser resoluto pelaquele corpo de delito, né? Como tem aí o polêmico caso da Mariana Ferrer, que os laudos médicos periciais não demonstraram nenhuma substância entorpecente, álcool ou droga no sangue dela para deixá-la inconsciente. Por isso que existe muita divagação quanto à vulnerabilidade dela naquele momento. Talvez ali um crime de estupro, né, seria mais prudente do que foi a conduta assumida aí pelo juiz. Enfim, não vou entrar em discussões porque tem muito mais política e muito mais outros interesses de classe, defesas de classe, que talvez eu ofenderia e não traria um bom parecer aqui, ok? Mas se alguém um dia me pagar por isso, eu tenho coragem de escrever. Mas por enquanto não vou ganhar nada com isso. Delito de fato transeunte é a infração penal que não deixa vestígios, por exemplo, os delitos cometidos verbalmente. Calúnia, injúria, difamação, ameaça, são crimes aos quais independem da existência de um laudo médico pericial ou de uma perícia para a aferição daquele crime ou não. Bom, e já aqui partindo para o final, vou parar no 17, que é a classificação que eu preciso que vocês vão para o penal 2, é os crimes condicionados ou incondicionados para o início da ação penal. Vocês vão ver isso lá no artigo 100 da ação penal pública e das condicionadas à representação, ou ações condicionadas, ou ações privadas. As ações privadas são motivo de provocação do próprio ofendido, ou seja, o próprio ofendido deve escrever a sua petição inicial, a sua queixa-crime e levá-la até o juiz. As incondicionadas, as ações penais públicas incondicionadas, quem vai propor vai ser o Ministério Público, independentemente do querer da vítima. Ou seja, crimes de homicídio, roubo, estupro agora, independem do querer da vítima. A vítima não precisa se manifestar para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Então, são crimes de ação penal pública incondicionada, que já digo para vocês, antecipo, 99% dos crimes no Código Penal e na legislação penal extravagante são de ação penal pública incondicionada, ok? Algumas ali vão ser condicionadas à representação, como é o caso da lesão corporal leve, da ameaça, que precisam da positivação da vítima, dizendo que quer representar contra o indivíduo. O professor de Penal 2 vai destrinchar melhor isso para vocês lá no artigo 100. Já as condicionadas são essas que precisam de representação, e as incondicionadas são aquelas que não precisam de representação. E as privadas são aquelas movidas pela própria vítima. Porém, quando nós falamos de crime condicionado, a instauração da persecução penal depende de uma condição objetiva de punibilidade, como é o caso, por exemplo, do artigo 7º. Já o crime incondicionado, que constitui a maioria dos delitos, a instauração da persecução penal não depende de uma condição objetiva de punibilidade. E aí, lembrando que punibilidade já não está mais na esfera da formação do crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Esta é a formação da teoria tripartida do crime. Já a punibilidade é a oportunidade, o direito que o Estado tem de punir uma pessoa.